O título da mensagem de hoje é Mente Renovada para Esperança e um Bom Futuro. Mente renovada para esperança e um bom futuro. Romanos 12 está escrito assim, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para mim e para a sua vida que é boa, agradável e perfeita. Assuma isso, se abra para isso. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu estou vivendo os piores dias da minha vida. E que bom que há esperança, e que bom que há promessa de um futuro, e um futuro bom. E isso não tem a ver com o que eu acho, com o que eu penso, com o que você acha e pensa. Isso tem a ver com o que Deus disse. Isso tem a ver com o que está escrito na Bíblia. Tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus. E eu confio nessa palavra de todo o meu coração. E toda vez que a minha fé oscila, que o natural, que as circunstâncias tentam me abalar, eu tenho que voltar para essa palavra. Não seja moldado pelos padrões desse mundo, não seja influenciado por aquilo que esse mundo diz, mas sejam transformados. Por que Paulo escreve aos Romanos? E para pensar, quem é que dominava, quem é que oprimia Israel? Governo romano. Paulo escreve uma carta à igreja em Roma, aos cristãos em Roma. Quando eu falo igreja, eu digo aos cristãos em Roma, e isso chega para nós hoje. E ele diz assim, não se conformem, não sejam moldados pelos padrões desse mundo. Imagina só um fiscal, um soldado do imperador, abre aquela carta e diz assim: o que é isso? Essa carta aqui é uma ameaça. Essa carta é uma afronta a Roma. Como é que é isso aí? Não, vocês precisam viver dentro dos padrões que nós estabelecemos. Paulo era um homem corajoso. E Deus tem falado comigo sobre coragem. Quase que eu prego hoje sobre coragem. Mas provavelmente no próximo mês ou no outro nós vamos tratar sobre coragem, sobre superação, sobre resiliência. Tem esses 3 temas latentes no meu coração. Essa semana o Espírito Santo vai me dar direção. Mas Paulo foi um homem corajoso. Ele escreveu uma carta dizendo: não deixem as influências de Roma ou as influências dos líderes religiosos, mesmo nossos, mesmo do povo hebreu, não deixem que os gentios, não deixem que nada absolutamente mude a mentalidade de vocês, mas permitam que essa mentalidade seja mudada e moldada pela palavra de Deus. Renovem o entendimento de vocês através de um relacionamento com Deus, com aquele que é vivo. A pergunta é: sua mente e a minha mente está em processo de renovação? Você quer ver só? Faça uma análise. Como é que você lidou no ano passado, há um ano atrás, quando começou esse período de pandemia? Pastor, eu entrei em desespero, eu isso, eu aquilo, e agora? Estou igual, ou pior. Não houve renovação no seu entendimento no decorrer desse um ano. Não, pastor, lá eu fui indiferente, porque eu achei que não era tão grave. Agora eu estou em desespero. Não houve renovação do entendimento. Sabe por quê? Gente, eu tenho pessoas próximas, muito amadas, muito queridas, que já estão com Jesus e que foram nesse período de pandemia. E ontem eu falava com uma irmã, uma amiga, uma pessoa que eu amo demais, uma família que eu amo demais, porque uma pessoa muito próxima de nós essa semana, Jesus levou. E eu falei algo para ela e eu fiquei tão feliz porque ela, sendo filha, ela teve exatamente o entendimento que eu queria compartilhar com ela. Ela disse para mim: olha, pastor, eu vou te dizer uma coisa. Eu entendi, por mais que doa. E ela era muito cúmplice, muito ligada com o pai, muito colada. Por mais que doa, eu entendi que Deus arrebatou meu pai. Que ele está bem. Dói. Mas eu entendi. E aí eu falei para ela uma coisa, ela falou: foi exatamente isso que eu pensei. A gente às vezes está orando, e a semana eu orei e falei: Deus, tem algumas pessoas que aparentemente
não estão sendo preservadas. Por que não estão sendo preservadas? Estão partindo. O Espírito Santo suavemente soprou e disse, na verdade, é você que não está sendo preservado. Porque quem está sentindo dor é você. Quem está sentindo saudade é você. Quem está preocupado ainda é você. Quem ainda está triste é você. Esse que veio para mim não tem mais nada disso. Esse foi preservado. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é bíblico. Não há mais dor para quem está em Cristo na eternidade. Não há mais sofrimento. Sabe, eu não estou falando isso para a gente pegar e ficar torcendo. Então Deus leva todo mundo da minha família. Não é nada disso, pelo amor de Deus. E nem para sermos indiferentes. O que eu estou dizendo é que a minha mentalidade vai mudando. E eu vou entendendo, quem está sentindo dor, quem está sofrendo, sou eu aqui. Aquele que eu pensei que não teria teoricamente sido preservado, na verdade ele foi. Ele não está preocupado. Qual o desfecho da pandemia, qual o desfecho político do Brasil, qual o desfecho econômico, se vai haver um caos, se vai haver isso, vai haver aquilo. Não está preocupado com nada disso. Nós ainda estamos. O reino de Deus ele é diferente. Quem dá tem mais, quem retém, quem segura tem menos. Quem perdoa é melhor do que quem, entre aspas, quem pede perdão é melhor do que quem recebe o pedido de perdão. Não, eu sou bom, viu que eu estava certo. Quem serve todo mundo é maior do que aquele que está num degrau aparentemente superior sendo servido. O reino de Deus é diferente. E a nossa mente está sendo renovada. Nós estamos permitindo Deus mudar e moldar o nosso entendimento dia após dia para provarmos e comprovarmos, para experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos permitindo que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Que em nome de Jesus, a palavra de Deus produza essa transformação na minha e na sua vida hoje. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente, renovada, transformada. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2. Vou continuar lendo na Nova Versão Internacional, na NVI. Primeiro aos Coríntios capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó. 1 Coríntios 2,16. Não vou pegar o 15 também, só para facilitar até o entendimento. Vou até pôr uma observação aqui no meu esboço, que estava só o 16, vou pegar o 15 também. 15 diz assim, ó. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Ah, eu quero. Quem quer, diga, eu quero ter a mente de Cristo. Escreve aí, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. Ah, pastor, eu quero, imagina, pensar como Cristo, ter a visão que Cristo teve, a sabedoria e a fé e tal. Mas Cristo se entregou por amor. Você tem coragem de se entregar por amor? Isso é ter a mente de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos, tudo que eu tenho falado para vocês, eu não falo de mim mesmo, mas como eu ouvi do meu Pai, eu tenho falado. A glória não é minha, a glória é do Pai. Aí o Pai, gente, o reino de Deus é assim, ó. Jesus diz assim, ó, a glória é do Pai. Tudo que eu tenho falado, eu não falo de mim mesmo, mas como eu ouvi do Pai, assim eu tenho falado, a glória é dele. Aí o Pai se manifesta lá, Jesus vai orar, estão ali os discípulos chegados, e aí aparece Moisés e Elias, e Jesus no meio. Aí os discípulos dizem, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Gente, vamos largar de ser hipócrita. Os discípulos ali não estavam de olho em Jesus, porque Jesus, eles já conviviam com ele e eles não tinham falado de fazer tenda nenhuma. Eles ficaram impactados de ver Moisés e Elias, porque se fosse por causa de Jesus, já teriam falado de fazer tenda antes.
Aí eles ficam, lógico, eu estou acostumado a conviver com Jesus, e a hora que aparece Moisés e Elias impacta. Quando eles vêm, Senhor, Moisés e Elias, façamos 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e Elias. Aí o que Deus faz? Tira o Moisés e Elias na hora e fica só Jesus. Aí Deus devolve. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz a ele ouvir. Ouça, meu filho. Jesus vai ser batizado, reconhecendo que o Pai vocacionou João Batista para pregar arrependimento. Jesus vai lá para validar o ministério de João Batista, ser batizado nas águas para dizer, os homens precisam se arrepender dos seus pecados. Esse chamado foi Deus Pai que deu a João Batista. Jesus reconhece isso. Mas quando ele é batizado, Deus Pai diz assim, deixa eu mostrar quem é meu filho. O Espírito Santo vem sobre Jesus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Vamos, no bom sentido, a briga entre Jesus e o Pai é quem honra mais o outro. Essa é a sua mente? Essa é a minha mente? Ou a nossa mente é quanto nós somos honrados? O quanto nós somos aplaudidos? O quanto nós somos valorizados? Eu estou em alta na bolsa de valores dos homens. Na igreja eu sou considerado um querubim, um semideus. Eu sou obreiro de destaque, eu sou pastor de referência, eu sou ministro de louvor, adorador. Quando eu canto eu destroio tudo, destrói. Quando eu toco, nossa pastor, não tem lugar para mais ninguém, nem para Deus. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, a Bíblia diz, prefiram em honra uns aos outros. Eu prefiro honrar do que ser honrado. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode instruir a Deus? A gente vê isso no livro de Jó, no debate, os amigos de Jó vêm e começa aquela coisa, onde você estava? E Deus entra em cena e diz assim, agora eu vou perguntar onde vocês estavam, já que vocês são tão faladores. Onde a gente estava? Hoje é dia de dizer, Senhor, eu quero que a minha mente seja moldada pelo Senhor. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pensar como Cristo. Eu quero me basear, pautar minhas escolhas, minhas decisões, meus passos na palavra de Deus. Quem pode instruí-lo? Imagina, Deus, eu vou te dar uma instrução, é melhor o Senhor não fazer assim. Mas irmãos, todos nós em oração já tentamos instruir Deus. Deus, eu preciso de uma resposta aqui na minha vida financeira. Faz assim, abre essa porta e me dá isso aqui, que aí vai estar tudo resolvido. E Deus olha e fala assim, era melhor você dizer, Deus, estão aqui meus planos e projetos, como dizem Provérbios. Mas faz a tua vontade, como Jesus falou no Getsemane. Estão aqui os meus planos e projetos, estão aqui meus sonhos. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha mente alcança até aqui. A mente do Senhor é insondável. Ninguém pode sondar a mente de Deus. Seus pensamentos, meu Deus do céu. Nós precisamos apresentar a Deus, sim, nossos pedidos, nossa visão, nossos projetos, mas precisamos continuar abertos às respostas de Deus, porque o que Deus tem para mim e para você é maior e melhor do que aquilo que a gente consegue imaginar, mesmo que a gente não compreenda, porque a gente pede uma coisa e vem outra, a gente não entende e acha que não foi atendido, mas se nós nos abrirmos à mente de Cristo, nós passamos a entender. Como eu conversava ontem com a querida Cíntia, ela entendeu, pastor, preservado foi meu pai, mas precisa da mente de Cristo, porque não é natural entender assim, natural é entender que preservado é só quem fica curado. Quando a Bíblia mostra que preservado é aquele que tem como destino eterno o reino dos céus, o reino que Jesus já foi preparar. O maior desejo do seu e do meu coração, a maior ocupação da nossa mente tem que ser com o reino eterno. Que venha o reino de Deus sobre a tua mente, que venha o desejo, a fome, a sede, a paixão, o amor pelo reino de Deus no meu e no seu coração. Que a nossa casa seja incendiada da glória de Deus, de modo que todo mundo dentro de casa fala, nós queremos o reino de Deus, nós queremos a presença de Deus aqui. Que cada casa seja uma igreja avivada nesses dias. Você não queria tanto que a tua família participasse dos cultos? E eles não vinham? Claro que eu não estou falando para você ser indelicado, ficar gritando, atrapalhando os outros, bagunçando. Mas no teu coração seja fervoroso. Seja fervorosa nesses cultos. Perceba que a igreja está em cada casa agora. Aquela mulher que lutava pelo marido e pelos filhos, eles estão dentro da igreja. Porque a tua casa é uma igreja. O diabo disse assim, vou tirar vocês da igreja. Deus disse assim, eu vou colocar os que não estão indo no culto agora.
Por quê? Porque aqueles que não iam, agora o ambiente onde eles estão, gente, pensa na embaixada. Você está aqui em São Paulo, na Zona Sul, região de Santo Amaro, tem embaixada americana. O pessoal vai lá para pedir o visto para entrar nos Estados Unidos. Se lá dentro você desrespeitar um funcionário da embaixada e for preso, você é julgado pelas leis americanas, porque ali dentro é considerado território americano. Tua casa, nós estamos aí dois reunidos em nome do Senhor, eu aqui, você aí, mas conectados, reunidos em nome do Senhor. O que acontece? Ele já está entre nós. Sua casa é igreja, sua casa se tornou um território do Espírito Santo, tua casa se tornou um território espiritual, de bênção, de batalha, mas de quebrantamento. Então começa a mudar sua mentalidade. Lógico, irmão, que eu amo estar aqui com a igreja cheia, igual estava 2 semanas atrás, e cheia de gente, cheia, guardando os devidos protocolos aí, que a gente está com cadeira. Teve um irmão que falou para mim: pastor, eu fui em várias igrejas, assim, vejo as igrejas, ninguém está fazendo igual o senhor, essa distância que o senhor põe numa cadeira na outra ainda, e mantém isso aí e tal, mas a gente está procurando cuidar bem. Mas a igreja cheia, mesmo o pessoal sentando aí com distanciamento, as cadeiras uma da outra e tal, cheia de gente, eu amo. Mas nós precisamos mudar nossa mente e entender: Deus, como agora a gente não está podendo ficar aqui junto, nós vamos dar glória, porque aqueles que não viriam, estão dentro do ambiente de culto, porque a tua casa se tornou casa de oração, a tua casa é lugar de culto. Agora torna disso uma nova forma de viver. Como assim, pastor? Bom, eu vou para a igreja domingo, eu vou para a igreja quarta. Tá bom, mas eu pego um dia da semana, aí eu pego uma mensagem que eu já assisti ou não, ou eu mesmo pego a Bíblia, e eu celebro o meu culto a Deus ali dentro do meu ambiente. Eu continuo isso, mesmo quando eu voltar, aí fisicamente, presencialmente à igreja. Muda a mentalidade, renova. Quem pode instruir Deus? Não, mas nós tentamos. A gente fala para Deus como é que tem que ser, quando na verdade a gente devia dizer: Deus, como deve ser? A gente tinha que perguntar para Ele: como o Senhor quer que eu faça? E aí, quando falo sobre ser instruído por Deus, e sobre uma mudança na mentalidade, sobre ter a mente de Cristo, quantos querem uma renovação na sua mente? Quantos querem essa mente de Cristo? Qual é a referência para nós de mentalidade? Eu preciso de uma renovação na minha mente, eu preciso de uma renovação no meu entendimento. Ótimo, já entendemos isso. Agora, qual é a referência? Alguém diz assim: eu quero ser inteligente como foi fulano de tal, como é tal cientista, tal pensador, tal filósofo. Eu quero ser influente como tal governante. Eu quero ser influente como tal influencer, porque agora é a época dos influencers digitais. Eu quero ser influente como tal artista, jogador de futebol, isso e aquilo. Agora a pergunta é: qual é a referência de mudança de mentalidade? Eu quero ser inteligente como aquela pessoa, eu quero ter capacidade como aquela pessoa. Olha Jeremias 29. E Jeremias 29 é realmente a base dessa mensagem, a tônica da mensagem está aqui em Jeremias 29. Inclusive, eu devo citar alguns textos, mas não devo sair mais de Jeremias. A gente termina em Jeremias, provavelmente. Jeremias 29, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Qual é a nossa referência quando falamos em renovação da mente? São famosos, são pensadores, são artistas. Jeremias 29, vou começar no versículo 11, na Nova Almeida atualizada. Vai aqui para o telão. Eu deixei anotado aqui, como ainda não tem o retorno ali, eu vou lendo aqui, você vê aqui pelo telão. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Irmãos, nós vamos pegar aqui algumas lições sobre essa mente renovada para esperança e um bom futuro. Eu separei 6 lições importantes.
Para quem quer ter uma mente renovada, com esperança e com futuro. Para quem quer ter uma mente renovada, como Paulo escreveu, nós temos a mente de Cristo. A primeira lição está no início do versículo. Eu é que sei. Primeira lição, quem sabe é Deus. Deus é quem sabe. Você pode escrever aí, da minha vida, quem sabe é Deus. Do meu futuro, quem sabe é Deus. E quando eu falo quem sabe, é quem vai decidir. Quem sabe o que é melhor para mim? Deus. Quem sabe qual a melhor forma de me comportar? Deus. Quem sabe se eu estou certo, se eu estou errado? Acima de tudo, Deus. Quem sabe qual o melhor curso para eu estudar? Deus. Quem sabe se essa pessoa tem afinidade comigo? Deus. Eu preciso ouvir Deus. Eu não estou falando que Deus sai escolhendo. Pastor, Deus escolhe quem vai namorar comigo e casar. Não, quem escolhe é você. Para com esse negócio de tudo jogar para Deus. Larga de ser sem vergonha. Deus, resolve tudo. Deus. Não sei. Não. É você que decide. Mas Deus fala. Deus dá sinais. Deus mostra, ó, essa pessoa aqui, o temperamento dela e o seu vai dar ruim, vai explodir a casa. Ó, essa pessoa aqui é acomodada, você vai infartar. Você é ativo. Ou não. Bacana, um é muito ativo, o outro é mais tranquilo, equilibra. Não há problema em serem os dois do mesmo temperamento, serem parecidos, e também não há problema em serem diferentes. O problema é você tapar os olhos para isso, fingir que não está vendo, por causa do desespero da carne, vontade de fazer umas coisas que depois no casamento você vai pensar que não é tanto assim que você está pensando. E aproveitar que a pastora não está aqui, senão depois ela dá em mim. Quem sabe, né? Mas eu estou feliz, não tenho nada a reclamar não. Mas não é tudo aquilo que você pensa, toda hora, todo dia. Nanias até riu ali. Zé Paulo chorando. Gente, eu preciso olhar e dizer assim, entre como essa pessoa é, pensa, age, e como eu sou, penso e ajo. A gente consegue se suportar para começar? De se suportar, a gente consegue se dar bem? A gente consegue ser feliz, um sabendo que o outro é assim, tão parecido ou tão diferente? Sim, tudo bem. Mas Deus é quem sabe. Deus sabe quem é essa pessoa que está toda fantasiada na sua frente. Ela finge ser uma coisa, mas depois ela vai mostrar quem ela é de verdade. Deus sabe quem está por detrás de uma proposta de trabalho. Deus sabe quem eu sou. Eu estou aqui pregando para vocês. Você está assim, ó, pastor, Deus sabe quem eu sou, no meu particular. Deus é quem sabe. E acima de tudo, tirando essa visão do fora e trazendo para o mais importante que é dentro, Deus sabe quem eu sou. Aí eu digo assim, Deus, eu sou capaz, Deus, eu isso, eu aquilo. E Deus sabe que às vezes eu não sou. Gente, nesse mês eu dei um exemplo aqui, um testemunho, de quando em 2004 eu fui enviado para fazer a obra de Deus para Portugal. E havia um projeto para eu ficar pela Europa e expandir ali e tal. E eu tenho certeza que é o sonho de um monte de gente em casa. Ai, Deus me envia para a Europa, Deus, eu não sei o quê. Não era meu sonho, não era. Mas eu fui. Eu fui em obediência, eu fui com o maior prazer. Até aí eu fui com alegria. Quando chegou lá, a alegria acabou, o prazer foi embora e entrei em depressão. Não me adaptei. Não bateu. Não... E Deus não sabia disso? Claro que Ele sabia. Eu é que não sabia. Sabe, o desafio que você vai enfrentar hoje ou amanhã, e que você diz que você não tem força para suportar, Deus sabe se você tem ou não força. Alguém já disse, é verdade, nós não sabemos o quanto nós somos fortes, até que a única opção que a gente tenha é ser forte. Mas a gente também não sabe o quanto a gente é acomodado, enquanto a gente não tem a oportunidade de ser acomodado. Porque quando aparece a oportunidade, tem gente que acomoda, desperta. Eu quero ter a mente renovada, eu quero ter a mente de Cristo. A minha referência de renovação da mente é Deus. E a primeira lição que eu aprendo é ser humilde, como Jesus falou em Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer ter a mente de Cristo? Aprenda com Cristo. Cristo era humilde, mas nós estamos na era dos sabe-tudos. Eu vejo gente debatendo
nas redes sociais, quem é de Deus, quem não é, que igreja que vai para o céu, quem é o pastor, quem é a igreja tal, quem são os pecadores, quem são os mercenários, gente sabendo muita coisa. Eu fico assim, eu falo, Deus, não, nem quero, mas é só um exemplo. Queria saber tanto que esse pessoal sabe aí, o pessoal tem muita sabedoria, muito conhecimento. Quero nada, quero ser igual a eles não, quero continuar aqui. Deus, eu estou brigando para saber quem eu sou. Um pouco diferente, mais ou menos dentro do que o PG cantou, né? Quem sou eu, para que o Deus de toda a terra... Quem? Sou tão pequeno. Se importe, se preocupe, se lembre do meu nome. Quem sou eu? Agora, eu vivo uma guerra para saber quem sou eu com alguns comportamentos. Perco a cabeça, falo, meu Deus, o que é isso? Entro em desespero, Deus. Eu pensei que eu ia ficar bem, que eu ia ficar tranquilo. Quem é você? Nós não sabemos nem quem nós somos. Pastor, claro que eu sei, não sabe. Os novos desafios vão revelar para você que há muita coisa em você que você não sabia nem imaginava. Que você era tão forte ou que você estava tão suscetível a ser abalado. Você não sabia, você não tinha percebido. Estou preparado para tudo. Vê um problema pequeno, entra em desespero. Outra hora diz assim, eu não aguento nada. Vê um problema grande, você aguenta. Mas Deus já sabe, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe como você é na sua essência, na sua alma, Deus já sabe. Então a primeira lição é, Deus é quem sabe. E eu sempre vou citar, quando falo disso, Ezequiel, é clássico. Quando Deus leva Ezequiel a andar no vale de ossos sequíssimos, e ele percorre, Deus pergunta, Ezequiel, por acaso podem esses ossos reviver? A resposta de Ezequiel é semelhante a de Jesus em Mateus 11, 29, né? Estou aqui para aprender, sou humilde. Ezequiel diz, tu é quem sabes, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Se o Senhor disser que pode, pode. Se o Senhor disser que não, não. Mas quem sabe é o Senhor. Primeira lição, para de querer, eu sei, eu sei, eu sei. Segunda lição, volta o texto para mim de Jeremias 29, 11, para eu citar aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos do que está escrito? De paz. Segunda lição, Deus pensa em paz sobre a minha vida. Deus pensa em paz sobre a minha vida. Isso é tão claro, tão nítido, que essa semana também eu estava meditando e Deus me trouxe uma palavra, foi acho que até na quarta-feira aqui na oração, que Deus tem a medida certa para cada necessidade da nossa vida. Ele não vem com a coisa errada, Ele vem com a coisa certa. A gente que às vezes não percebe. Quando é para corrigir, Ele entra corrigindo. A gente não queria. A gente queria promessa, mas Ele sabe que a gente precisava de correção. Quando é para encorajar, Ele encoraja. O que Ele fala para Josué? Josué, levanta. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. Antes de Josué assumir o lugar de Moisés, se você ler na Bíblia, ali em Deuteronômio, por exemplo, você vai ver Josué já sendo encorajado por Moisés. As palavras que Deus fala com Josué em Josué 1 foram citadas por Deus e por Moisés em Deuteronômio para Josué, quando Moisés ainda estava vivo, quando Moisés ainda estava coordenando, liderando Israel. Mas Deus já sabia que precisava preparar o Josué e já começou a falar. O que Deus está falando com você agora pode parecer descartável, mas nenhuma palavra de Deus volta vazia. Essa palavra que está sendo pregada hoje aqui, eu, mesmo sendo por uma pessoa limitada, falha, que talvez tenha tão pouco de habilidade, de conhecimento para compartilhar, mas é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está sendo compartilhada, ela por si só já tem o poder de abrir, mudar, transformar e abençoar vidas. Creia nisso. Deus não erra a palavra, já começa a moldar. Deus aparece para Josué para dizer, seja forte. Deus aparece para Paulo, Jesus aparece. Por que você está me perseguindo? É a palavra certa. Você precisa se converter, rapaz. Jesus entra na casa onde estão os discípulos e diz, paz seja convosco. Ele não diz espada, poder para vencer, não paz. Por quê? Porque vocês vão morrer mesmo. Porque vocês vão sofrer mesmo. Mas precisam passar por isso em paz. Estevão é apedrejado em paz. Eu estou vendo os céus abertos. O cara está tomando pedrada. Eu imagino Estevão, doeu, teve momentos que ele teve várias expressões, mas eu imagino, quando Estevão vê céus abertos, Jesus à direita, eu imagino assim, ai, daqui a pouco, ai. O semblante dele mudou, a paz que excede todo entendimento, entrou em cena. Deus tem a palavra certa,
Que a paz seja sobre a tua casa, que a paz seja sobre a tua mente, que a paz de Deus que excede todo entendimento, que está em Filipenses 4, ocupe lugar no teu relacionamento conjugal, na vida dos teus filhos, na tua vida profissional, em todas as áreas da tua vida. Agora, vamos entender Jeremias 29? Deus pensa em paz sobre a minha vida, mesmo me permitindo passar por guerras. Nesse caso aqui a coisa ainda é mais séria. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que mandou o povo de Israel para o exílio. Por desobediência deles, por rebelião deles, porque começaram a se tornar idólatras, rebeldes, e Deus foi advertindo, avisando, advertindo. Então renova a tua mente antes que você tenha que ser renovado na pancada. É melhor aprender com a instrução. O sábio aprende com a instrução. O tolo, quando aprende, é com a dor. Aliás, o inteligente aprende com a dor. O tolo não aprende de jeito nenhum. O sábio aprende com a instrução, com o exemplo. O inteligente aprende com a experiência, às vezes na dor. Mas ele fala, sou inteligente, não vou sentir essa dor de novo. O tolo é teimoso. Irmãos, Deus estava falando com Israel. E era o próprio Deus que permitiu, foi o próprio Deus que permitiu o povo ser levado para o exílio. O povo sofrer. Olha, vocês estão me aborrecendo faz tempo, vocês quebraram aliança comigo faz tempo, vocês saíram da minha palavra faz tempo, e as consequências vão chegar. É melhor que vocês se rendam. Deus avisou através de Jeremias, ninguém quis ouvir. Jeremias chorava dizendo, olha, eu estou vendo que a coisa vai ser desastrosa. Deus está falando. Alguns tentaram guerrear, morreram. Alguns fugiram. E a grande maioria foi levada cativa. Deus estava falando sobre uma guerra que Ele permitiu chegar a Israel. Irmãos, nós estamos vendo dias em que a gente está debaixo de uma guerra espiritual, de uma guerra pandêmica, de uma guerra política, de um cenário que Deus permitiu. Tudo está no governo de Deus, Ele permitiu. Se Deus falar acabou, acabou, Ele permitiu. E por nossa causa, pela forma como nós vivemos, lei de semeadura, tudo como em planta colhe, consequências vêm. Mas Deus não saiu de cena, Deus cuida de nós no meio do caos, Deus cuida de nós no meio da dor, Deus traz paz em meio à guerra. Mesmo em meio à guerra. Mesmo os discípulos estão dentro da casa assustados, com medo com o que vai acontecer, a paz começa a encher o coração, e agora eles vão sair daquela casa com ousadia. Eles vão sair com ousadia, que em nome de Jesus, não é comodismo, é paz, para na verdade ser ousado. Paz para profetizar salvação sobre a tua família. Paz para profetizar um tempo de prosperidade, mesmo com esse cenário que a gente está vivendo. Paz para dizer, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Paz para dizer, apesar das perdas, apesar das dores, eu confio em Deus e sei que as coisas não acabam aqui. Eu ainda vou viver o melhor de Deus, aqui e na eternidade. Paz. Paz. Deus pensa em paz sobre a minha vida, mesmo me permitindo passar por guerras e dor. E no caso ali era Ele mesmo enviando. Terceira lição, ainda no 29:11, põe o 29:11 aí para mim. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus não mente. Deus não disse que tem pensamentos de paz para resolver agora, imediatamente, o seu problema. Deus não diz pensamentos de paz e não de mal para agora mudar o que Ele ia fazer. Ele diz para dar futuro e esperança. Ou seja, vocês vão ter que passar por isso, porque eu avisei muitas vezes e vocês foram duros de coração. E eu sei que se vocês não forem corrigidos agora, vocês vão se corromper mais e vão se perder por inteiro. O que isso me ensina? A terceira lição, que é maravilhosa. Deus tem futuro e esperança para mim, mesmo sabendo o quanto eu errei. Quem errou fui eu, não ele. Israel estava vivendo exílio, estava vivendo a ameaça de um exílio, ou melhor do que a ameaça ainda, uma palavra, uma sentença de exílio, vinda do próprio Deus. Mas não era uma sentença de um fim. Ainda haveria um fim melhor para eles, mas haveria um meio doloroso. Irmãos,
Eu creio que tem muita gente que vai ser salvo, que vai para o céu, mas que infelizmente está escolhendo viver do pior jeito aqui na terra. Sabe aquele que vai ser salvo no bico do corvo? Sabe, não é naquela coisa, nos acréscimos, para quem acompanha o futebol, na prorrogação, nos acréscimos, quando está assim quase, Deus, pelo amor de Deus, o cara vai pendurado. Sabe aqueles filmes que o cara foge, aí ele sai pendurado por uma cordinha no helicóptero, ou agarrado, eu não sei falar qual que é o nome daquilo, lá nas pernas do helicóptero, lá, naquela base, lá, aquele travessão que o helicóptero usa para aterrissar, o cara sai pendurado assim, ó, e começa a voar, e os outros estão até atirando lá de baixo, e o cara está lá. Tem gente que vai ser salvo assim, mas tem gente que vai entrar dentro do helicóptero, vai colocar lá o fonezinho, ficar tranquilo, vai levantar voo na paz. A pergunta é, como é que você quer? Não, pastor, eu gosto de emoção. Cuidado, que o cara que está pendurado dá uma escapadinha, ele morre. Ei, Deus já sabe o quanto a gente erra e mesmo assim nos ama e tem futuro e esperança para a gente. Agora nós é que precisamos nos sujeitar a esse futuro e a essa esperança. Nós é que precisamos nos render a esse governo de Deus. Deus sabia o quanto Israel tinha errado e o quanto Israel ainda iria errar. Deus sabia que eles iriam voltar a errar, mas mesmo assim diz para eles, olha, tem um tempo determinado o exílio. Esse exílio tem fim, essa dor tem fim, esse dia difícil tem fim. Coloca aí, o dia mau tem fim. Diga, o sofrimento tem fim, não vai durar para sempre na tua vida. Deus tem futuro e esperança para mim, mesmo sabendo o quanto eu errei. Pastor, eu falei para o meu marido que não deveria, eu falei para minha esposa que não deveria, eu agi com os meus filhos de um jeito errado, e agora estou sofrendo. Então põe a tua casa em ordem hoje, conserta as coisas hoje, começa a mudar hoje, renova a tua mente hoje, porque Deus está dizendo que ainda há esperança, que ainda há futuro, mesmo você tendo errado. Pastor, eu perdi um emprego maravilhoso, eu perdi uma empresa, pastor, eu desviei, eu fui para as drogas, eu fui para a prostituição, eu fui para o adultério, eu fiz bobagem, eu corrompi tudo. E Deus está dizendo assim, mesmo assim, eu ainda tenho futuro e esperança para você, mesmo sabendo o quanto você errou, eu ainda tenho futuro e esperança para você. E isso é lindo, isso é reconfortante, isso é encorajador. Agora sim nós vamos para o verso 12. Gente, é muito amor de Deus saber que mesmo Ele conhecendo os nossos erros, Ele diz sobre um futuro e esperança. Um detalhe só, para quem está lendo na Almeida Revista e Corrigida, fala, para vos dar o fim que esperais. Aí alguém rapidamente vai dizer assim, pastor, o fim que eu espero é ser milionário, é ter, eu não sei o que. Ei, Deus estava dizendo que ia levar o povo dele cativo. E o que uma pessoa que está sendo escrava, que está aprisionada, mais quer na vida? Um banquete no almoço? Ouro para guardar na cela? Para guardar dentro da casa que está sendo explorada? Não. Liberdade, é ser livre. O fim que Israel esperava era voltar a ser livre e voltar a andar com Deus. Deus sabe quem nós somos criados nele, por ele, para ele. E o que a nossa essência mais clama, isso é tão sério que a Bíblia diz que até os filhos das trevas clamam, anseiam pela manifestação dos filhos da luz. A ardente expectação da criatura anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação geme por voltar à presença de Deus. O fim que nós esperamos, você pode ter um monte de coisa que você quer, mas o fim que eu e você mais esperamos, mais desejamos, é realmente estar com Cristo novamente. É realmente desfrutar da eternidade com Deus. Ele tem esse futuro e essa esperança para mim, e glória a Deus por isso. Verso 12, vamos seguir, aí na Nova Almeida Atualizada, está escrito, então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Sabe qual que é a quarta lição? Olha aí, mente
renovada. Quando você tem uma mente renovada, quando a nossa mentalidade é renovada em Deus, nós passamos a buscar e nos aproximar mais de Deus. Então é consequência. Então, a partir de então, quando vocês entenderem os 3 primeiros passos, as 3 primeiras lições, que é Deus quem sabe, não vocês, que o que Deus pensa para você é sobre paz, e que Deus tem futuro e esperança, então ao invés de ficar tentando resolver sozinho, ao invés de tentar ouvir conselho do ímpio, ao invés de tentar reagir com revolta, você vai começar a buscar Deus. A mente começa a ser renovada. Eu e você começamos a orar. É interessante, põe para mim por favor o verso 12. Nós passamos a buscar e nos aproximar mais de Deus. Por quê? Então vocês me invocarão. Por quê? Porque eu sei que Ele tem, Ele é quem sabe, eu não sei. Eu pensei que do meu jeito era melhor, mas eu estou vendo que Deus é quem sabe. Eu estou entendendo que mesmo no meio desse caos, dessa guerra, Deus tem paz para mim. E eu estou percebendo que a dor, a aflição que eu estou vivendo agora não é meu fim, ainda há esperança e um futuro. Então o que eu preciso fazer? Invocar Deus logo. A Bíblia mostra, e você precisa ler a Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia, você está perdendo vida todos os dias. Quem está lendo a Bíblia está ganhando vida. Vida espiritual, vida emocional, vida familiar, vida financeira, vida no corpo, na saúde, em tudo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que Israel desviava do Senhor, aí invocava a Deus, e Deus respondia. Interessante, essa semana a gente leu Juízes. Quem está na leitura em dia, a semana que passou a gente leu Juízes, e já leu também Ruth, e já estamos no 1 Samuel. Mas essa semana, lendo Juízes, a gente via Sansão julgou Israel por tantos anos, Débora julgou Israel por tantos anos. Aí você vai vendo os juízes, todos os juízes. E houve paz durante um tempo, parará. E o povo, aí vai entrar o próximo juiz, na mudança de um juiz para o outro. E o povo se afastou de Deus de novo, e fez o que era mal de novo. E Deus os entregou aos seus inimigos e tal. Povo besta. A gente olha e fala assim, como é que pode ser tão besta? Depois de 20 anos de paz, está tudo bem. Já viu que deu ruim lá atrás, você vai fazer a mesma bobagem de novo. Irmão, mas esse povo besta é a gente. Deus cuida de nós, Deus nos abençoa, Deus sacrifica o próprio filho. Não tem tempo para orar não, não tem tempo para ler Bíblia não dá para ir para o culto hoje não. Estou aborrecido com Deus, fico imaginando, aborrecido com Deus. É a roda do carro dizendo assim, estou bravo com o carro. Ué, que negócio é esse? E o povo ia se corrompendo. E Deus sabe que a gente vai se corrompendo. Mas quando a gente invoca, Ele vem. Eu amo Êxodo 3, é um dos textos da Bíblia que é assim, quando Moisés tem aquele encontro com Deus, e a sarça arde, Deus aparece para Moisés dizendo assim, tenho visto a aflição do meu povo, tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, e agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Por que não chegou antes? Por que não clamaram antes? Por que não invocaram antes? Por que você e eu não invocamos antes? Sabe aquela história, como eu atendo pessoas que dizem assim, pastor, agora só Jesus. Aí eu pergunto, e quem foi antes? E por que não foi só Jesus desde o começo? E quando eu falo só Jesus, não é você, né, cruzar os braços, lavo minhas mãos, não. Mas esperar espiritualmente, acima de tudo, eu estou esperando em Jesus e vou fazer a minha parte. Claro que eu espero que pessoas estejam comigo e a gente tem expectativas, mas acima de tudo em Jesus. Então me invocarão, passarão a orar a mim. Toda pessoa que tem uma mente renovada, ora. Escreve isso que eu vou colocar de novo aí. E eu ainda, em nome de Deus, não vamos conseguir, que o Ministério de Comunicação me ajude. Quando eu falo essas frases aí, alguém pegar, fazer, peço às vezes Rogerinho, pega uma imagem, pega uma foto, pega algumas frases, para a gente compartilhar recados, instruções que Deus está nos dando.
Toda pessoa que tem a mente renovada por Deus, ora. Toda pessoa que tem a mentalidade renovada e transformada por Deus, ora. Em Jeremias 29:12 diz isso, depois de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que citamos em Romanos 12. A gente experimenta porque a gente está orando, porque está invocando a Deus, porque reconhecemos os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, de paz, não de mal, para dar futuro e esperança. Aí a gente ora. Quando eu reconheço que Deus pensa algo bom a meu respeito, que Deus pensa algo pacífico a meu respeito, que Deus tem futuro e esperança, eu vou falar com quem? Com o vizinho? Eu vou falar com Deus. Mas a gente não fala tanto com Deus porque a gente ainda não acredita, como deveria, que Ele tem pensamentos de paz, que Ele tem futuro e esperança. Sabe o que a gente pensa? Que Ele tem um castigo porque a gente errou, que Ele tem raiva da gente porque nós somos pecadores, que Ele é carrasco. Deus não é carrasco, Ele te ama, Ele sabe todas as suas falhas, fraquezas e pecados, e mesmo assim enviou o Filho dele para morrer por você. Desperta, ore, invoque a Deus, busque a Deus, se aproxime de Deus hoje. Vai. Então me invocareis, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim. O que é se aproximar? Pela palavra, pela oração, por jejum. O jejum é para eu me aproximar. Hoje eu estou fazendo um jejum, até o final do culto das 17 horas, eu não vou comer, só vou beber água, o líquido. Não vou comer. Amanhã vamos jejuar novamente, inclusive quero conclamar a igreja a amanhã separar um tempo de jejum e oração, pela nação, por tudo que está acontecendo no mundo. Isso é se aproximar de Deus. Jejum não é para eu ficar bonitinho e receber uma bênção, porque eu sou o bom, o melhor, bom comportamento. Não, não. É para eu me esvaziar de mim mesmo, da minha carne, do meu natural, quebrar a minha carne e ser cheio de Deus. Jejum é para isso, para me aproximar de Deus. Eu oro, jejuo e leio a Bíblia para me aproximar de Deus. Quem não ora, não jejum, não lê Bíblia, como que diz que se aproxima de Deus? Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Então, está claro a quarta lição? Mente renovada. Põe aí só para ficar bem claro. Mente renovada, passamos a buscar e nos aproximar mais de Deus. O que Israel havia recebido era uma sentença, não era uma sentença momentânea, não definitiva. Vocês vão passar por um período de exílio, vai ter dor, mas a história de vocês não acaba aí. O que você está vivendo hoje não é teu fim, Deus tem mais para você. Deus enxerga além disso. Verso 13, vamos lá. Versículo 13, deixa eu virar aqui, apesar que eu vou ler por aqui. A NA ainda, Nova Almeida atualizada. Verso 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vocês me buscarão e me acharão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. A quinta lição, nosso relacionamento com Deus muda. Olha aí, o relacionamento passa a ser íntegro. Íntegro é inteiro. Põe para mim Mateus 22:37. Olha o que Jesus falou sobre como nós devemos buscar a Deus. Olha o que Jesus falou quando perguntaram para ele qual é o grande mandamento, qual é o maior mandamento de todos. Jesus falou de 2, vamos ficar no primeiro porque sem o primeiro não entra no segundo. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de o quê? Todo o teu coração. Ou seja, com o seu coração inteiro, íntegro. De toda a tua alma, com a tua alma inteira, a tua mente inteira, íntegra. E de todo o teu pensamento. Quem quer uma mente renovada, quem quer a mente de Cristo, precisa buscar e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. A quinta lição que nós aprendemos sobre uma mente renovada para ter esperança e um bom futuro, é que quando eu permito que a mente de Cristo, que a ideia de Cristo, que a visão de Cristo governe a minha vida, através do Espírito Santo, através da palavra, eu aprendo que o relacionamento meu com Deus precisa ser íntegro, ele se torna naturalmente. Isso aqui são coisas que vão acontecer naturalmente na nossa vida. Daqui a pouco, quando você percebe, você está agindo pensando assim,
O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa hora se ele estivesse aqui? Surgiu um problema no local do trabalho, surgiu um problema em casa. O que Jesus faria? Tem um filme fantástico, maravilhoso. Quando voltar o presencial, a gente precisa até marcar um cinema aqui na igreja para fazer Em Seus Passos, o que faria Jesus? Tem 1 e 2, filmes impactantes demais. Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria? Eu começo a pensar assim: corpo, alma e espírito. Todo o corpo, toda a alma, todo o espírito, toda a minha vida é para a glória de Deus. Eu estou inteiro para Ele. Eu não vou dar resto para Deus. Aí, irmãos, servir a Deus, vai ter oração, eu vou. Vai ter evangelismo, eu vou. Ah, vai ter um culto especial, eu vou. Vai ter um culto normal, eu vou. Nós vamos fazer um trabalho social em tal lugar. Quero servir o meu próximo. Ah, recebi aqui, vou honrar a Deus, meus tributos estão aqui. Eu não tenho dificuldade porque meu relacionamento com Deus é íntegro. Corpo, alma, espírito, mente, pensamentos, emoções, é tudo dele. Mas quando você for evangelizar, aquele pessoal vai te xingar, não tem problema, Jesus também passou por isso. Eu sou dele. Os discípulos apanhavam, eram humilhados, e quando eram soltos, eles saíam felizes, dizendo assim: que honra, apanhamos porque falamos de Jesus, vamos lhe apanhar de novo. Irmão, eu vejo gente com medo de falar algumas verdades, por medo de perseguição. Não, eu preciso ser íntegro com Jesus, inteiro. Ele conhece tudo. E para a gente terminar, verso 14, eu creio que Deus está falando com a igreja esse mês sobre renovação da mente. A gente precisa mudar. Verso 14: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Olha que lindo agora, parte B do verso. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O pessoal vai depois pegar esse momento desse vídeo e nós vamos fazer um vídeo com a chegada de volta da igreja aqui no culto presencial. Deus está dizendo assim: esses momentos vão passar e eu vou trazer vocês de volta. Esses momentos daqueles que se distanciaram, esses momentos daqueles que se afastaram, esses momentos daqueles que quebraram a cara aqui porque quiseram provar do mundo, porque a carne falou mais alto, porque o ódio, porque o rancor. Eu não consigo mais ir para a igreja porque o pastor fica falando de perdão e eu não quero perdoar, eu quero me vingar. Eu não consigo ir para a igreja porque o pastor fala de santidade, mas eu quero viver em pecado. Eu não consigo mais ir para a igreja porque o pastor fala de fidelidade a Deus, e eu gosto de ter tudo para mim, eu não quero ser fiel a nada não. Eu não consigo ir para a igreja porque fala sobre obediência e submissão, e eu não me sujeito a ninguém, eu sou livre, ninguém fala nada comigo, eu sou eu, você está cheio do seu eu, mas vai chegar uma hora que em nome de Jesus, sua mentalidade vai ser renovada, você vai ser transformado, e você vai ser então congregado novamente, trazido da perdição do pecado, do individualismo, do egoísmo, da religiosidade, de qualquer coisa, e vai servir a Deus. Eu creio, eu oro por isso, eu profetizo isso, que os perdidos, afastados, desviados, bem como aqueles que estão servindo à distância, mas amam Jesus, todos vão estar reunidos, adorando e celebrando ao único Deus e honrando o nome santo de Jesus. Eu creio. A sexta lição é essa: encontramos Deus e vivemos restauração, esperança e um bom futuro. Uma mente renovada muda a sua maneira de viver e encontra Deus. Uma mente renovada muda a sua maneira de agir e encontra Deus. Uma mente renovada muda a sua maneira de julgar e encontra Deus. E quando encontra Deus, tem futuro, tem um bom futuro, tem esperança. Desde o exílio, o plano de Deus era trazer de volta. Antes de Deus ferir, a Bíblia diz que Ele faz a ferida e cura. Antes de ferir, Ele já tem a cura preparada, está tudo pronto. Ninguém te ama como Deus. Ele chama as coisas antes que elas fossem. Jesus viu tudo. E quando Deus disse, haja luz, foi tudo vindo. Deus não tem dificuldade. Eclesiastes diz que é melhor o fim das coisas que o começo, porque o fim está falando sobre obras completas. Deus tem obra completa na tua vida e na minha vida hoje. Creia, renove a sua mente e desfrute do melhor de Deus. Eu vou recapitular as 6 lições de hoje.
da mensagem Mente Renovada para a Esperança e um Bom Futuro. Primeira lição, Deus é quem sabe. Para de querer ser o sabe tudo, seja humilde. Segunda lição, Deus pensa em paz sobre a minha vida, mesmo quando eu estou em guerra, mesmo em meio à guerra, mesmo me permitindo passar por guerras. Terceira lição, Deus tem futuro e esperança para mim, mesmo sabendo o quanto eu errei. Quarta lição, eu a partir de uma mente renovada, daqueles 3 primeiros passos, nós passamos a buscar e nos aproximar mais de Deus. Quinta lição, o relacionamento passa a ser íntegro. Penso, sinto, ajo de todo o meu coração com Jesus. E a sexta lição, encontramos Deus e vivemos restauração, esperança e um bom futuro. Que isso seja sobre a minha e sobre a sua vida em nome de Jesus.